E como você viu aí a vinheta, chegou a hora do nosso quadro Simplesmente de hoje, pessoal. E a gente já falou várias vezes aqui sobre o risco da automedicação. E ela tem se tornado, esse tipo de prática, também mais comum entre os brasileiros, desde medicamentos para dores até remédios classificados como psicotrópicos, que são usados no tratamento de doenças mentais. O nosso consultor e psicólogo Luciano Edgley está chegando por aqui, por isso que eu fui andando para cá, para abrir espaço para ele. Boa noite, Luciano, seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores. Vamos falar sobre esse tema que é super importante, Luciano. E qual o grau de preocupação que você tem acompanhado essa questão aí da automedicação com medicamentos de saúde mental? Olha, Felipe, na verdade isso é bastante preocupante porque eu, como professor, eu vejo por aí nos lugares onde eu dou aula, muitas vezes os alunos se comportando dessa maneira, fazendo uso de medicações, às vezes para estimular mais, para tentar ficar à noite acordado para estudar melhor para as provas. E algumas pessoas que eu conheço também costumam fazer uso de medicações assim. E a gente percebe, conversando com outros profissionais de saúde mental, que isso é um costume que tem se espalhado com bastante facilidade, porque as pessoas também conseguem essa medicação com facilidade, sem receita. Nossa. Luciano, quais os danos que o uso indiscriminado de psicoativos acarretam à saúde mental? Felipe, principalmente a dependência, porque todas essas medicações, elas podem causar, sim, algum tipo de dependência, tá? E aí, muitas vezes, algumas delas também, por causa da dosagem, elas começam a não surtir mais efeito. E aí, sem o acompanhamento de um profissional adequado, as pessoas que fazem uso dessa medicação de maneira indiscriminada tendem a aumentar também por conta própria. E aí vem os outros efeitos colaterais, às vezes interações medicamentosas, que é quando um remédio, em conjunto com outro, provoca uma reação adversa no organismo da pessoa. Então, só tem prejuízo, na verdade. Pois é, e muita gente vai, de repente, tem um amigo que usa medicamento para dormir, a pessoa está com dificuldade, aí o amigo vai, toma o meu, ou se não, tenta comprar esse aqui. Isso é determinantemente proibido, né? Bastante, porque veja, qualquer tipo de classe medicamentosa, principalmente os de saúde mental, ele precisa ser analisado junto com o profissional. Então, o psiquiatra vai conversar com essa pessoa, vai levar em consideração uma série de outros fatores para poder dar aquela dosagem para esse paciente. E isso também exige um acompanhamento mensal, às vezes bimestral, então, para saber como a pessoa está reagindo. É o que a gente chama na saúde mental de adequação de dose, aumentar mais um pouquinho, diminuir mais um pouquinho, porque cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Não interessa se você é gêmeo de outra pessoa, mas no seu organismo a medicação pode agir de maneira completamente diferente. Luciano, e usar medicação sem a indicação médica pode acontecer aí no momento da falta de um remédio, ele gerar abstinência, fazendo com que a pessoa busque outras substâncias similares, trazendo aí mais danos para a saúde? Isso acontece com uma certa frequência, inclusive. Às vezes, o paciente, por tomar uma medicação e no início da atuação dela química no corpo, ela dá uma sensação parecida com outra medicação que ele já tomou, às vezes ele vai lá e faz essa mistura. Existem pacientes, inclusive, que costumam misturar algumas medicações com bebida alcoólica. Então, isso é de extremo perigo. Tanto para a pessoa perder a consciência, e às vezes ela pode estar operando uma máquina, dirigindo, algo do tipo, como para provocar uma reação nela que pode ser inclusive de ausência de consciência para deixá-la fazendo um comportamento que não é do seu costume. Luciano, estamos no mês do Setembro Amarelo, que destaca aí a importância da gente falar, pensar sobre saúde mental. E quando se fala muito desses medicamentos, a gente vê por aí o pessoal dizendo é um medicamento para dormir, outro para ter disposição quando for acordar, outro para poder focar nas coisas durante o dia. E acho que é importante a gente também buscar elementos que nos motivem na nossa rotina normal, sem necessariamente ser um medicamento, né? Exatamente, eu acho que é a chave, inclusive, não é nem que é importante, eu acho que é indispensável. A pessoa que está sem sono, sem conseguir dormir, na maioria das vezes ela quer um remédio que coloque para dormir, ela não se interessa em saber por que ela não está dormindo. Algumas pessoas que estão tristes, elas não querem saber a origem da tristeza. Então, se a gente vai resolvendo tudo com medicação, a gente tende a ter uma vida muito superficial, sem aprofundamento em si mesmo. E como a gente já falou agora há pouco, esses remédios, em algum momento, eles vão perder o efeito deles. Então, se você trabalha essas demandas mentais de outra maneira e o remédio é só um auxílio, costuma dar certo. Mas com o remédio substituindo o que você poderia fazer de maneira pessoal, aí é muito ruim. Teve alguma sensação como essa, o ideal é procurar um especialista para poder lhe orientar nesse processo, né? Eu sempre vou dizer que é bacana procurar médicos ou psicólogos, especialistas nessa área, para eles poderem orientar, Felipe. Isso aí. Acho que fechamos aí
A penúltima sexta desse Setembro Amarelo, muito bem com essas dicas, né? Pois é, Felipe. Então, todos tenham bastante consciência, façam a sua parte. E uma boa noite para você e para todo mundo que está em casa. Obrigado mais uma vez pela sua participação por aqui, meu amigo. Até a próxima.